Hoje nós estamos estudando um trecho do Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 17 e 18. Quem gostaria de fazer a leitura para a gente? A lei, a justiça e o reino. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Pois amém vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará um iota ou traço da lei, até que tudo se realize. Acho que é interessante o Haroldo falar um pouquinho pra gente, quando ele fala assim de lei, profeta, né? O que representa isso? Que pra gente, quando a gente lê isso sem conhecer o que representava isso para aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus naquela situação, que eram judeus, que tinham contato com as coisas que são muito comuns para eles, talvez não seja pra gente, né? E a gente gosta sempre de lembrar, quem já teve a oportunidade de pisar em Cafarnaum sabe que da casinha de Simão Pedro até a sinagoga são 15 passos, né? Com 15 passos, você sai da casinha de Simão e vai até a sinagoga. Então, a sinagoga ela era aquele espaço de oração, de estudo, em que todo sábado, que era o dia do descanso, o dia que as pessoas dedicavam para se espiritualizar, estudar, para orar, elas iam para a sinagoga. Pescadores, donas de casa, agricultores, as pessoas do povo, todas as pessoas, era ali aquele espaço comunitário delas. E o que os orientadores religiosos faziam do ponto de vista didático? Eles dividiam a Bíblia, que era o Pentateuco mosaico, os 5 livros de Moisés, que eles chamam de Torá, dividiam em 52 porções. Por quê? Como o ano tem 53 semanas, e uma delas é especial, né, que é a da cerimônia da Páscoa e tudo, essa é excluída, você divide em 52 e durante o ano você lia todo o Pentateuco mosaico. Mas o interessante é que nessa divisão das 52 semanas, e cada porção tem um nome. Então, por exemplo, a primeira porção chama Bereshit, porque é a primeira palavra que começa a Gênesis, né? No princípio Deus criou, Bereshit, Bará, né? Elohim. Então chama Bereshit. Você pega, por exemplo, mais para frente, tem Vaikra, e chamou. E chamou Deus a Abraão. Então a primeira palavrinha dava o nome para as porções. E cada porção eles relacionavam com textos dos profetas. Lembrando que profeta aqui tem uma expressão ampla, porque a Bíblia hebraica é dividida assim. Torá, Neviim, que é o plural de Navi. Navi é o vidente. O profeta é o vidente, aquele que vê. Então, no singular é Navi, no plural Neviim, os videntes, os profetas. E o Ketuvim, que vem de Ketuv, que é o escrito, os escritos. Então, o que entrava em profeta? Olha que coisa curiosa. Reis entravam, os profetas. Alguns livros históricos entravam. Porque se a gente observar no Velho Testamento, esses livros históricos, reis, crônicas, eles falam de profetas que foram até os reis, fizeram alguma profecia, fizeram alguma previsão. Então tudo isso era profeta. Eles separavam isso, agrupavam e conectavam com cada uma dessas 52 porções. Então era quase que um lugar comum você falar assim, a Torá e os profetas. A Torá e os profetas eram as porções que eles liam. Isso era o cotidiano deles. Acontece que nós estamos distantes dessa realidade 2000 anos. Então a gente olha esse texto aqui, fica estranho, né? Leia os profetas, a gente não consegue entender. Mas é simples assim, né? É simples assim. É o Pentateuco mosaico dividido em 52 partes, conectados com livros da Bíblia, que são os profetas. Isaías, Jeremias, Oséias, Reis, Crônicas. Pegava tudo, conectava, e essa lei os profetas. Essa é a primeira expressãozinha aí que é importante a gente ver. A segunda é sobre o iota.
e o traço da lei, né? Mas aí daqui a pouquinho a gente... Então nesse ponto é que é importante, que Kardec já faz essa referência em notas históricas no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente tem que retomar a tradição para algumas palavras exatamente para entender. Então, Kardec já dá esse sentido de que a gente buscar exatamente essa contextualização que você colocou, está lá em notas históricas na introdução. Na introdução aqui seria até bom a gente citar isso, né, Ricardo? Só enquanto o Haroldo procura, Emmanuel, no livro O Consolador, novamente ele responde uma pergunta muito interessante, porque eu acho assim que quando vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos também que fazer essa retomada. Como você vai ler aí que Kardec orienta. Sem essa retomada ao que Jesus disse, ao que os profetas disseram, ao Velho Testamento, para entender, nós não vamos compreender realmente a mensagem contida no Evangelho segundo o Espiritismo. E foi feita a pergunta para o Emmanuel, qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem? Então vamos ver o que ele responde. No quadro de valores da educação religiosa na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de ser suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como a pedra angular ou como a fonte máter da revelação divina. Então ele deixa bem claro que se nós quisermos entender o Evangelho de Jesus, que é o Novo Testamento, nós temos que nos reportar ao Velho Testamento, a buscar este significado. E o texto que o Ricardo citou está no item 3 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Kardec fala, eu achei até interessante, olha como é que fica claro. Ele fala assim, para bem se compreenderem algumas passagens dos Evangelhos, então, por exemplo, essa passagem, 5, 17 a 18, para bem se compreender, por exemplo, essa passagem, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras neles frequentemente empregadas. Por exemplo, profeta, lei, iota, o traço, o tio. Que palavras que são essas frequentemente empregadas? E que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Ou seja, essas palavras aqui, elas dão um indício de qual que era o estado da sociedade judaica naquela época. Quais eram os costumes da sociedade judaica? Se a gente não conhece esses costumes, eu começo a fazer uma interpretação anacrônica. Eu começo a querer trazer uma visão do século XXI para um texto que foi escrito no século I. Aí eu começo a colocar no texto coisa que não estava no horizonte do texto. Aí ele continua, olha o que ele fala. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram com frequência mal interpretadas, causando uma espécie de incerteza. Ou seja, não é o problema do Velho Testamento. O problema são as más interpretações do Velho Testamento ou interpretações pessoais que se propagaram ao longo dos séculos e que mesmo no ambiente espírita se propagaram de uma maneira desastrosa. Porque as pessoas deixaram de ler até mesmo a codificação, porque o próprio Kardec analisa que isso, a estranha moral, ele todo momento faz referência ao Velho Testamento e as pessoas começam a falar, não, tem que jogar fora o Velho Testamento, não serve para nada, é um conjunto de historinha, só tem bobagem ali. Quer dizer, opiniões pessoais que mais confundem e que pior, né? São frontalmente contrárias ao conselho do codificador. Que eu acho que esse é o ponto mais grave. Reforça de novo aqui no Consolador, na pergunta 282. O Velho Testamento é o alicerce da revelação divina.
Quer dizer, ele deixa muito claro. Ele chama fonte mater, né? Que é como se fosse a fonte mãe de um grande rio, né? O Alicerce, pedra angular, né? E o Flávio separou um outro texto também da codificação, do Evangelho mesmo, O Evangelho, é o Kardec, ele vai retomar um pouco esse texto da introdução que o Haroldo acabou de ler, no capítulo Estranha Moral, o número 23, no item 3. Então ele vai dizer: cumpre se atenda aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que influem sobre o gênio particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento, escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. A gente pula um pedacinho. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento, e que para manter a exatidão se tem às vezes de empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perífrases. Olha que sensibilidade do Kardec, né? E eu acho interessante. É aí que tem uma nota do Kardec sobre... É uma nota de um amigo dele. Eu acho isso muito precioso do codificador, porque ele nos dá uma lição. Nós estamos falando de Kardec, é o codificador. E ele recorre a um amigo dele, o senhor Pesani, para explicar o sentido do odiar nessa passagem. E Kardec... E o Pesani sabia grego e hebraico, né? Porque ele coloca os dois termos. Ou seja, Kardec dá uma lição assim: não vamos nos restringir àquilo que a gente sabe. Procuremos a ajuda de quem entende, vamos a outros textos. E ele traz a nota do amigo e coloca a nota no texto, na codificação. Ele traz a nota. Ou seja, mostrando que a gente deve buscar, sim, outras fontes, deve buscar entender aquilo que as pessoas que têm mais gabarito pra gente, porque a gente vai falar de linguagem, de história, de cultura, e a gente deve recorrer a isso mesmo. Acho essa lição preciosa do Kardec, viu? Eu queria aproveitar esse momento para a gente tentar introduzir mais alguns componentes aqui. É porque a Célia recorreu ali a Emmanuel, eu também estou recorrendo a Emmanuel, no mesmo livro, O Consolador, onde fala da lei divina, a lei definitiva, né? Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? Isso é a pergunta 271 do Consolador. As respostas que a Célia trouxe para a gente aqui, comentou, veio falando que o Velho Testamento é a pedra angular, alicerce, ou seja, é uma base, né? Então a base de algo maior. Kardec, quando vai estudar essa passagem que a gente está tratando aqui hoje, ele aproveita para falar de Moisés, de Jesus e do Espiritismo, não é isso? Olha só o que Emmanuel responde. Pergunta é: Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? Resposta: o profeta de Israel deu à terra as bases da lei divina, mas não toda a lei integral e definitiva. Aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. E Emmanuel começa a entrar um pouco aqui nessa questão de Moisés, como que representando a justiça. Ele falou assim: trouxe a missão da justiça. O Evangelho, a revelação insuperável do amor. E o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, muito interessante, Emmanuel introduzindo esses termos, cristianismo redivivo, né? Traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. Só que ele ressalta aqui: no centro das três revelações encontra-se a revelação insuperável do amor. Eu acho que tem duas coisas aí, Xaxá, que são muito importantes, né? A primeira é o seguinte: a missão da justiça. Será que a missão da justiça já foi concluída no mundo? Enquanto houver crime, enquanto houver crianças abandonadas, enquanto houver desigualdades drásticas sociais com miséria, a missão da justiça não foi cumprida ainda. Aí ele fala que o Espiritismo tem a tarefa da verdade. Quando que acaba a tarefa da verdade? Nunca, né? Por isso que o Consolador vai ficar conosco para todo sempre. Mas no centro, a revelação insuperável do amor. Porque é o amor que coordena a missão da justiça e a tarefa da verdade.
Eu acho isso fantástico. E outra coisa, lei está no singular. Porque quantas leis divinas tem no universo? Não, tem uma lei divina. E Deus é um. É uma lei que rege. A revelação da lei é que é progressiva. Então, não é como se a gente dissesse assim, quantas físicas existem? Não, existe uma física. Você vai estudando progressivamente as matérias da física, progressivamente vai aprendendo capítulos. Mas a física é uma só. Não é? Tudo aquilo está integrado. Isso é tão interessante que aí a gente já começa a entender que eu não vim derrogar. Porque tudo que chega querendo destruir tudo que já foi feito, a gente tem que desconfiar. É equívoco, porque costuma aparecer isso, né? Não, Moisés está superado, Jesus está superado, Kardec está superado. Vamos trazer aqui uma coisa totalmente nova. E você pode entender que está no caminho errado, porque se o próprio é um falso profeta, porque Jesus falou assim, não, eu não vim destruir não. O que foi feito eu participei, fui eu que coordenei. Eu estou dando continuidade. E vem o Kardec, primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, fala, olha, o Espiritismo não vem derrogar o cristianismo, nem a primeira revelação, não. Ele é a terceira. E a primeira mensagem é de um espírito israelita que diz, né? Moisés começou o trabalho, Jesus deu continuidade e o Espiritismo concluirá a obra. Quer dizer, esse espírito de sequência, de passo, né? É muito... Você tinha até encontrado alguma coisa, né? Eu só um trecho de que a gente está discutindo essa questão de que Jesus não veio destruir nem abrogar a lei, mas ele veio dar prosseguimento, ele veio cumprir. E Emmanuel ele pondera algo relacionado a isso no livro A Caminho da Luz, capítulo 9, no item O Cristo Inconfundível. Aí ele vai falar do papel do Cristo, o que assinalou, o que marcou a passagem dele na Terra. E olha só o que Emmanuel nos diz. Cumprindo a lei antiga, encheu-lhe o organismo de tolerância, de piedade e de amor, com as suas lições na praça pública, em frente das criaturas desregradas e infelizes, e somente ele ensinou o amai-vos uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumpri-lo. Então aqui... Lê o primeiro parágrafo, olha só. Primeiro aqui. O que você leu, ó. Cumprindo a lei antiga, encheu-lhe o organismo. Encheu. O verbo grego aqui na passagem, essa foi uma dificuldade para traduzir isso aqui. Porque o verbo grego aqui, quer dizer, não cuideis que vim destruir a lei, os profetas, não vim destruir, mas vim plerou. O verbo é plerou. Daí a gente vem pleura. Pleura. O verbo plerou é o verbo encher. Então a ideia é essa, imagina um copo, né? Você põe um pouquinho, aí você vai... Se eu encher um copo, em grego é plerou. Então, o que ele está... Não é? É uma palavra ambígua, porque assim, cumprir no sentido de viver, no sentido de ser uma promessa, então eu estou cumprindo a promessa. É uma profecia, então eu estou realizando a profecia, mas é também algo que eu estou preenchendo. E aí, engraçado que Emmanuel não usa a palavra à toa, né? Então ele fala assim, cumprindo a lei, encheu o organismo social. Ou seja, Jesus preencheu a sociedade daquela época com práticas que eles já sabiam, mas não faziam. Interessante, né? Já começa. Da própria revelação, né? O sentido da palavra revelação, que é tirar o véu, é levantar o véu, né? Não é de você trazer algo novo, como a palavra pra gente hoje parece isso, né? Revelar algo é trazer algo novo. Mas é no sentido de levantando o véu aos poucos para que a gente vá se acostumando com cada uma dessas etapas para que a gente possa vivê-las no momento em que a gente entende. Né? Porque você já está vendo, né? Só que aquilo está com um véu. Já está diante, né? A gente olha para a natureza, está diante da gente, mas está com um véu, porque a gente não consegue desvelar. Paulo trata isso na epístola dele quando ele lembra de Moisés com o véu descendo.
De novo ele fala, né, em relação à missão de Moisés, ele fala, o profeta de Israel deu à terra as bases da lei divina e imutável, mas não toda a lei, integral e definitiva. Integral que já está preenchida, tá? Ele não deu toda, por quê? Porque o povo não tinha condição. Ele deu aquela lei mais rígida e Jesus veio cobri-la com o amor. Agora tem uma coisinha aqui que a gente precisa comentar, né? Já que nós estamos falando de estado de costume, que é iota. O que é o iota, né? O que é o traço? Porque iota está em grego. Aí vamos lá, né? Em grego, que o Novo Testamento foi escrito, o iota é a menor letrinha, é o izinho, né? No hebraico é o iud. São 22 consoantes, né? Tanto no hebraico quanto no grego. Só que no grego você não tem traços, né? Tem traços no hebraico. Olha que interessante isso, pelo menos nas sinalizações. Por que traços? Porque o iud é o i, tem um sonzinho do i, e os traços são as vogais. Porque o texto ele era escrito uma consoante depois da outra, não tinha separação. As palavras não são separadas, não. Não tem ponto e vírgula, nem ponto final, nem ponto de interrogação, nem ponto de exclamação, e as palavras não são separadas. É uma consoante do lado da outra. Nem capítulo, nem nada disso, nem versículo, não tem nada disso. O livro começa, cada linha tem um número determinado de consoantes, porque o copista ele recebia por letra, então ele calculava certinho, porque é o interesse dele, né? Então as linhas e as colunas têm um número fixo de letras, porque aí a pessoa batia o olho e falava, então são tantas letras, eu vou te pagar. Tantas letras, né? Ele fazia tudo certinho. Os traços são as marcas de vogal. Agora, o que é o interessante aqui? Quando eles liam ler, você tem que separar uma palavra da outra e colocar a vogal. Acontece que, não dá para a gente examinar isso aqui agora, alguns versículos você pode separar de mais de uma maneira diferente. E em todas elas faz sentido. Aí não é nem interpretação, é divisão do texto. Você pode separar as palavras e elas ficam diferentes e faz sentido. E em muitos outros casos, você pode vocalizar de maneira diferente. Você coloca uma vogal diferente, porque o texto não tinha as anotações de vogal. As vogais eram traçozinhos que a pessoa colocava nas anotações dela. O texto mesmo não vem com vogal. Então, dependendo da vogal que você coloca, aquilo pode virar um substantivo, um verbo, mudar o sentido também. Por isso Jesus pergunta para o doutor da lei, o que está escrito? Como lês? O que está escrito, Jesus está perguntando para ele, como é que você está separando aí? Como é que você está separando as palavras? Quais vogais você está pondo? Como lês? Qual que é a interpretação? Olha aí como é que é importante entender esse costume, né? Para a gente entender a importância do que Jesus está perguntando para ele, né? Está um texto aí separado. Você separou as palavras como? Quais vogais você pôs? Como é que você interpreta isso? A gente podia fazer até uma analogia assim, né, de quando essa prática é que nível de consciência que você está tendo do texto. E é o que Kardec retoma na questão 621. Quando ele pergunta assim, onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem, na consciência. Ou seja, na consciência individual é que essa lei divina ela vai se estruturando, vai se revelando e vai se transformando em ações no mundo concreto. E na medida em que a pessoa vai exercitando esse processo de consciência, é que ele vai se enchendo dessa lei, né? A lei vai se completando dentro dele. Exato. Pessoal, como é que ela vai adquirindo esse processo de consciência? Do aprendizado, né, da luta. Eu sempre lembro da frase do Emmanuel Renúncia, que ele diz assim, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida, né? E conhecer não tem outro jeito, né? Meditar e reflexionar. O sentido é que eu acho interessante, porque às vezes as pessoas acham que eu tenho que sentir o Evangelho. Não, nós temos que aprender a sentir o Evangelho com os nossos sentidos. É olhar para o mundo e ver uma coisa como Jesus via a figueira, e dali ele via a lei divina se manifestando. É a hora que o outro chega, ele sentir isso, sentir a lei divina no mundo, porque nós estamos imersos nela, até que a gente consiga vivenciá-la.
Eu gostaria só de aproveitar rapidinho, né? Falei, não, é só porque na ideia da continuidade que o texto dá, a raiz, o tronco, a copa, né? O alicerce, as paredes, o telhado, e você falou do conhecimento, tudo. Nós hoje caminhamos, depois de 2.500 anos na história da humanidade, uma proposta, vamos levar muito a sério o autoconhecimento, que Santo Agostinho apresenta com muita propriedade e profundidade no Livro dos Espíritos, na questão 919, letra A. Porque, autoconhecendo-nos, nós nos revelaremos diante de nós mesmos e compreenderemos a lei com a sua maior profundidade, os profetas e todo o Novo Testamento também. Nós estamos pensando assim, nesse sentido. Bom, nós estamos no fim já. Ficou um versículozinho para trás, a gente precisa só dar uma pincelada nele, que é eu em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum iota ou traço da lei será omitido. Nada, nem um detalhezinho, né? E eu me recordo aqui, não dá para trazer, né? Existe um texto que era passado nas escolas na época de Jesus, para as pessoas lerem, que era uma brincadeirinha que eles faziam. Eles pegavam trechos do Velho Testamento e mudavam um iotazinho. Colocavam um iotazinho ou tirava. Aí a ordem que Deus dava, invertia. Então ele fala assim, por exemplo, vou dar um exemplo muito engraçado. Fala para Salomão assim, não terás muitas mulheres. Mas se você colocar um iota, fica, terás muitas mulheres. E aí eles brincavam dizendo isso, que até um iota que você acrescentar ou tirar, interfere em toda a lei. Né? Não dá para a gente trazer aqui, mas só para mencionar que Jesus naturalmente está fazendo referência a esse texto, que todo mundo conhecia isso, né? Ele está fazendo referência a esse costume aqui, que eles já sabiam, né? Nem o iota pode tirar, se tirar uma coisinha, muda o... E é uma lição, e uma lição de humildade pra gente, porque às vezes a gente lê uma passagem e não consegue entender, a gente fala, tem alguma coisa errada aí, tira, suprime. Chega no final do estudo, não tem mais Bíblia. Você arrancou todas as páginas. E a gente tem que considerar que se a gente não conseguiu entender, talvez o problema seja nosso, né?